Cara, essa é uma pergunta pesada, né? Tipo, como sair da pobreza e virar milionário? Você sabe, parece simples quando a gente fala assim. Mas na vida real é um jogo completamente diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa logo de cara, e isso é importante. Não existe atalho. Isto é, não tem fórmula mágica, não tem segredo escondido que só milionário conhece. O que existe são princípios e decisões difíceis, repetidas por muito tempo. Se eu tivesse que resumir minha trajetória, eu diria que tudo começou com uma mudança de mentalidade. Porque você sabe, antes de mudar o seu dinheiro, você precisa mudar a forma como você pensa sobre dinheiro. Quando eu era mais novo, eu pensava como consumidor. Eu queria gastar, queria mostrar, queria parecer que tinha dinheiro, mesmo não tendo. E isso é exatamente o que mantém as pessoas presas. Porque pobreza não é só falta de dinheiro, é um padrão mental. O primeiro passo real foi entender isso. Pessoas pobres compram coisas para parecer ricas. Pessoas ricas compram ativos para ficar ricas. E isso muda tudo. Então, tipo assim, enquanto muita gente ao meu redor estava preocupada em trocar de celular, comprar roupa cara, sair todo fim de semana, eu comecei a fazer uma pergunta diferente. Isso aqui vai me deixar mais rico ou mais pobre? E cara, essa pergunta sozinha já elimina uns 80% das decisões ruins. Agora, outra coisa que ninguém fala direito. Sair da pobreza não começa investindo. Isso é mentira que vendem por aí. Começa aumentando sua renda. Porque, você sabe, não adianta tentar investir R$ 50 por mês achando que isso vai mudar sua vida. O foco inicial tem que ser ganhar mais. Isto é, desenvolver habilidades que o mercado paga bem. Eu comecei com coisas simples. Aprender a vender, aprender a me comunicar melhor, entender como negócios funcionam. Porque quem sabe vender nunca passa fome. Isso é fato. E deixa eu te falar uma verdade meio dura. O mercado não paga pelo quanto você se esforça, ele paga pelo valor que você gera. Então não importa se você trabalha 12 horas por dia em algo que ninguém valoriza. Você vai continuar preso. Agora, quando você aprende uma habilidade que resolve problemas reais, aí o jogo muda. Outra coisa que foi essencial para mim foi parar de culpar o ambiente. Porque, sim, existem dificuldades, existem desigualdades, existem injustiças. Mas você sabe, se você coloca a culpa em tudo isso, você perde o controle. E sem controle, não tem mudança. Então eu comecei a assumir responsabilidade total. Tipo, ok, minha situação não é perfeita, mas o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Isso me deu poder. Agora, falando de dinheiro de verdade, quando comecei a ganhar mais, eu não aumentei meu padrão de vida. E isso é um erro que quase todo mundo comete. A pessoa começa a ganhar um pouco mais e imediatamente sobe o padrão. Compra coisa nova, muda estilo de vida e continua sem dinheiro. Isso é a armadilha da classe média. Eu fiz o contrário. Eu mantive meu custo de vida baixo e direcionei o dinheiro extra para ativos. E aqui entra um conceito importante. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Então você sabe, ao invés de gastar tudo, eu comecei a investir em coisas que geravam retorno. Pode ser negócio, pode ser conhecimento, pode ser investimento financeiro. O ponto é fazer o dinheiro trabalhar. E isso demora, não é rápido. No começo, o progresso é lento, quase invisível, e é aí que a maioria desiste. Porque todo mundo quer resultado imediato, mas riqueza é um jogo de longo prazo. É tipo academia. Você não vê resultado na primeira semana. Mas se continuar, depois de meses, anos, você se transforma completamente. Agora deixa eu tocar num ponto que pouca gente fala. Disciplina emocional. Porque não é só sobre saber o que fazer. É sobre fazer mesmo quando você não está motivado. Teve várias vezes que eu não queria estudar, não queria trabalhar mais, não queria continuar, mas eu fui mesmo assim. Porque motivação vai e vem. Disciplina fica. E cara, isso separa quem consegue de quem fica pelo caminho. Outra coisa, ambiente. Você sabe, é muito difícil crescer estando cercado por pessoas que não querem crescer. Eu tive que me afastar de algumas pessoas, não por maldade, mas porque os hábitos não batiam mais. Enquanto eu queria construir algo, elas queriam só viver o momento. E isso puxa você para baixo. Então comecei a buscar referências diferentes. Livros, conteúdos, pessoas que estavam onde eu queria chegar. Porque no final das contas, você se torna a média do que você consome, seja conteúdo ou companhia.
Agora vamos falar de mentalidade de longo prazo. Ficar rico não é um evento. É um processo. Não é tipo um dia acordei milionário. É mais como pequenas decisões certas, repetidas por anos. Economizar quando ninguém está vendo. Estudar quando ninguém cobra. Trabalhar mais quando ninguém exige. E você sabe, isso não é glamouroso. Não dá like, não viraliza, mas funciona. E aí chega um momento em que o efeito composto começa a aparecer. Seus investimentos crescem, sua renda aumenta, suas oportunidades aparecem. E aí parece que foi rápido, mas não foi. Foi só o resultado acumulado. Agora, uma coisa importante. Ser milionário não é só sobre dinheiro. É sobre liberdade. Liberdade de escolher o que fazer. Liberdade de dizer não. Liberdade de viver sem pressão constante. E isso, cara, não tem preço. Mas para chegar lá, você precisa aceitar uma coisa. Você vai ter que fazer coisas que a maioria não está disposta a fazer. Trabalhar mais. Gastar menos. Pensar diferente. Aguentar desconforto. E isso não é fácil. Mas também não é impossível. Se eu pudesse dar um conselho direto para alguém que está começando agora, seria esse. Pare de buscar atalhos e comece a construir base. Aprenda habilidades valiosas. Controle seus gastos. Invista com consistência. E, principalmente, desenvolva disciplina. Porque no final, não é sobre sorte. É sobre consistência. Você sabe, todo mundo quer o resultado, mas poucos querem o processo. E é exatamente aí que está a oportunidade. Se você estiver disposto a fazer o que a maioria evita, o resultado vem. Pode não ser rápido, pode não ser fácil, mas vem. E quando vier, você vai perceber que não foi só o dinheiro que mudou. Foi você. Isto é, você se tornou a pessoa capaz de construir riqueza. Isso é o verdadeiro jogo.